As grandes coisas sobre escrever um livro é que você o recebe como uma espécie de inspiração. Então, sua mente tem que dar forma a essa inspiração. É um processo de dar à luz tanto forma quanto informe. Para saber se um pensamento contínuo é intuição ou ego, você precisa olhar para dentro de si mesmo. Descubra se há uma ideia que realmente deseja escrever um bom livro. Se seria algo bom para você fazer. Ou talvez haja algo em você, mesmo que não seja completamente formulado, que queira ser escrito ou nascer. No entanto, se for apenas uma ideia na sua cabeça de que seria ótimo ser um escritor e ter escrito um livro, isso é puramente um pensamento egoísta. Lembro-me de ter perguntado a uma garota de 17 anos o que ela queria ser ou fazer da vida, e ela respondeu que queria se tornar uma neurocirurgiã. Quando eu questionei se ela tinha interesse em cérebros, na mente humana, no corpo, na biologia ou na medicina, ela disse que não. Só achava que ser uma neurocirurgiã seria incrível e complicado. Ela não estava interessada nas coisas essenciais que envolvem ser uma neurocirurgiã. Ela apenas tinha uma ideia vaga, sem nada por trás dela. Portanto, é importante que você se pergunte se sente que há algo valioso em você, algo que ainda pode não ter sido formulado completamente em termos de forma, mas algo que você pode sentir querendo nascer através de você, tornando-se um livro, no caso. Isso vem de um nível mais profundo do que o ego. Se você apenas tem a ideia de que seria ótimo produzir um livro, é claramente um pensamento egoísta e provavelmente não será muito bom. Agora, vamos supor que há algo que deseja expressar. Você nem mesmo sabe se o livro que sente vontade de escrever será ficção ou não ficção. Pode ser uma história com personagens que você sente que já existem em forma embrionária dentro de você. Ou talvez seja uma história que você já pode sentir em forma embrionária existindo em você. Ou talvez você tenha algo a dizer a esse mundo, algo espiritual. Talvez seja um livro espiritual, quem sabe? É algo que você sente que quer sair através de você. No entanto, mesmo quando você se senta para escrever, ainda pode encontrar resistência, porque é um impulso completamente diferente da sua vida normal. É trazer à tona algo que ainda existe em grande parte no reino da não expressão, no meio termo entre a forma e a ausência de forma. Dar à luz essa expressão requer uma intensidade de foco. Para isso, você deve primeiro se dar o espaço onde essa intensidade de foco pode existir. Não é apenas sentar-se em uma mesa e dizer: ok, não consigo pensar agora, não está fluindo. Talvez eu tome uma xícara de chá primeiro e depois volte. Ou então pensar: preciso polir aquela janela. Não, isso não vai funcionar. Você não está criando o espaço necessário. Portanto, aqui está uma recomendação. Se você sente que há algo dentro de você que quer nascer através de você, precisa fornecer o espaço para que isso aconteça. Reserve um tempo todos os dias, se possível, de forma regular. Tenha 1 hora, 2 horas, 3 horas reservadas para permitir que isso flua através de você. Sente-se nesse espaço, mesmo que a escrita em si não aconteça imediatamente. Pelo menos você está dedicando 1 hora em que honra esse espaço. E se você escrever apenas 3 palavras, pelo menos, isso é um começo. Pode ser uma frase dentro daquela hora. Ou talvez 2 frases. Ou talvez nada. Mas é melhor escrever algo e ver o que vem. Tente dar forma
ao que quer vir através de você. Gradualmente, à medida que você escreve um pouco mais, o impulso aumenta. É essencial ter presença total e foco total nisso. Esteja aberto às grandes coisas, à vitalidade do livro que você recebe, como uma espécie de inspiração. Sua mente precisa dar forma a ele e é um processo de dar à luz algo que está em forma e informe. Uma vez que o impulso esteja presente e o processo comece, você pode descobrir, como eu descobri ao escrever meus livros, que isso consome toda a sua vida e se torna difícil fazer qualquer outra coisa. Pode ocupar todo o seu foco e energia por um tempo. Há uma intensidade nele. Quando eu escrevi Um Novo Mundo, percebi que não conseguia prestar atenção em mais nada. Meu ambiente ficou cada vez mais bagunçado porque não havia um foco contínuo. Até hoje eu ainda não lidei com a bagunça que acumulou. É uma desordem criativa. Aqueles que desejam criar também devem evitar cair na desculpa da mente que diz: eu não sou capaz, eu não tenho espaço suficiente na minha vida para ser criativo, para escrever esse livro. Mesmo que haja muitas coisas acontecendo na sua vida, se um impulso realmente quer vir através de você e você o acolhe, sempre haverá um momento em que você pode escolher dar espaço, mesmo que isso signifique acordar 2 horas mais cedo. E se o impulso aumentar, você terá que avaliar se pode conciliá-lo com outras coisas que ainda precisa fazer. Muitos escritores descobrem que é possível conciliar. Eu tive sorte, pois não tenho filhos para cuidar. Sim, é verdade que muitos grandes escritores enfrentaram limitações e desafios ao escreverem seus livros, mesmo em circunstâncias não ideais. Alguns escritores têm filhos pequenos para cuidar, outros têm emprego em tempo integral, ou enfrentam restrições financeiras. No entanto, eles encontraram maneiras de conciliar suas responsabilidades e encontrar tempo para escrever. Por exemplo, Stephen Taylor, um escritor prolífico de livros espirituais, que também leciona na universidade, me contou que escreve principalmente no início da manhã e tarde da noite, quando suas crianças não estão correndo e fazendo barulho. Essa é apenas uma das muitas histórias de escritores que encontraram soluções criativas para escrever em meio às limitações. Ao analisar a história de grandes livros, tanto de ficção quanto de não ficção, descobrimos que muitos foram escritos em circunstâncias não ideais. Alguns escritores enfrentaram dificuldades financeiras, problemas de saúde ou outras limitações significativas. D.H. Lawrence, por exemplo, escreveu em meio a doenças e condições precárias. É quase como se a pressão das limitações e restrições criasse um impulso para a criação acontecer. Essa necessidade de encontrar tempo e espaço para escrever pode gerar uma intensidade e um senso de urgência que impulsionam o processo criativo. Portanto, se você se encontra em uma situação desafiadora ou com limitações em sua vida, saiba que é possível encontrar maneiras de conciliar suas responsabilidades e criar um espaço para a escrita. A pressão das circunstâncias pode até mesmo se tornar um catalisador para a sua criatividade.